O Just Dance começou com apenas um sonho e 3 funcionários. Era um projeto que ninguém levava a sério dentro da Ubisoft. A equipe era bem reduzida e precisaram economizar ao máximo com o baixo orçamento que receberam, que, pra você ter uma ideia, dava só pra uma coca e um cigarro. Mesmo com recursos limitados, eles conseguiram trazer a ideia em realidade e lançar o Just Dance 1 no final de 2009, exclusivamente para Nintendo Wii. O jogo acabou se tornando um enorme sucesso, justamente por ser simples, fácil de jogar e inovador. Foi um título realmente de dança, algo que não existia no mercado até então. Você não tinha que aprender a pisar no chão em setas ou acertar a cor na hora certa, você basicamente só precisava imitar um boneco na tela do seu próprio jeito. Até quem não gostava de dançar acabou entrando na brincadeira. Mas uma coisa aconteceu naquele ano de 2009. O mundo parou com a morte de Michael Jackson, o eterno rei do pop. Ele não era só um cantor, era um símbolo global da música, da dança, da performance e de suas filosofias. E com a sua morte veio uma onda enorme de nostalgia, homenagens e redescoberta do seu legado. As pessoas voltaram a assistir os clipes, aprender as coreografias e até rever o Moonwalker. E por que eu estou falando tudo isso? Porque com o sucesso do Just Dance 1, a Ubisoft investiu pesado na sequência que, se você sabe contar, foi o Just Dance 2 em 2010. Que melhorou as músicas, a qualidade, os modos e o principal, o marketing. Mas naquele ano, ela quis tirar um leite bem grosso dessa vaca, porque lançou vários spin-offs do Just Dance de baixo orçamento para ver o que poderia dar certo. Mas chegou uma proposta para eles: por que não fazer um Just Dance do Michael Jackson para aproveitar a morte dele, que era bem recente? Assim, todo mundo sai ganhando. A Ubisoft, com seu novo jogo de dança que está tendo um bom resultado, e o espólio, dono das músicas do Michael Jackson, poderia lucrar ainda mais em cima do falecido cantor. E eu pretendo falar melhor disso daqui a pouco. E com isso, tivemos o Michael Jackson The Experience, ou como todo mundo chama, o Just Dance do Michael Jackson. Mas afinal, esse jogo do Michael Jackson realmente é tudo isso que o pessoal fala? Ou é só nostalgia do povo do Wii falando mais alto? É isso que vocês vão descobrir na minha análise desse jogo. Mas antes de começar, já deixa o like aí, porque isso ajuda muito o canal. Se inscreva também para não perder nenhum vídeo. E se quiser virar membro, é mais barato que comprar um pastel com caldo de cana. E você apoia diretamente o canal a continuar trazendo mais conteúdos como esse. Enfim, vamos para a review do Just Dance do Michael Jackson. Q, can you lower the lights for me, please? Don't stop till you get enough. Quando Michael Jackson morreu, foi estabelecido no testamento que o John Branca e o contador John McClane que cuidaria do seu patrimônio líquido de 236,6 milhões de dólares da marca Michael Jackson, que envolveria o seu rancho em Neverland e a participação de 50% do catálogo da Sony. O problema é que o Michael Jackson morreu com uma dívida que passava de 331 milhões de dólares, ou seja, a conta não fechou. Tanto que é por isso que o Michael Jackson iria fazer a sua turnê This Is It em Londres. Lembrando, isso aqui é só um resumão do que aconteceu com o Michael Jackson, porque semana passada eu postei um iceberg mega especial de 5 horas contando toda a história da vida dele. Tem de tudo, curiosidades, polêmicas, fatos pouco conhecidos, tretas e até bastidores da última turnê. Então depois desse vídeo, já corre lá pra assistir porque tá completo demais. E pra levantar uma grana rápida, depois de toda aquela comoção mundial, a Sony, junto com o espólio de Michael Jackson, decidiu lançar o documentário This Is It. E o filme mostra justamente os bastidores finais da vida de Michael, com imagens reais dos ensaios da turnê que nunca chegou a acontecer, além de tudo que já estava planejado para os shows. O documentário foi lançado oficialmente no dia 28 de outubro de 2009 e acabou se tornando um enorme sucesso, muito impulsionado pela curiosidade e pela emoção dos fãs que queria ver mais uma vez o rei do pop em ação, mesmo que dessa forma. O espólio também começou a fuçar em diversas músicas descartadas de Michael Jackson para lançar o álbum póstumo com músicas inéditas, e esse álbum foi lançado 10 de dezembro de 2010. E por que eu estou
falando tudo isso de data, porque agora vai ficar mais fácil para vocês ligarem os pontos. Com o lançamento do Just Dance 2, a Ubisoft simplesmente resolveu ir com tudo no marketing. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Sério, o marketing desse jogo foi agressivo. Eles fizeram de tudo para enfiar o Just Dance 2 na cabeça das pessoas. Teve anúncio na TV, trailers espalhados pela internet inteira, principalmente no YouTube, que naquela época já estava começando a explodir e fica cada vez mais acessível para o público no geral, mas não parou por aí. Eles chamaram celebridades para promover o jogo, fizeram eventos gigantescos, festas temáticas e chegaram ao ponto de organizar uma apresentação e competições na Times Square. E o jogo foi lançado no dia 12 de outubro de 2010. E o Just Dance do Michael Jackson foi lançado no dia 23 de novembro de 2010. Os dois jogos foram feitos ao mesmo tempo. Esse spin-off com a marca Michael Jackson foi mais uma maneira de levantar o dinheiro rápido, licenciando a marca Michael Jackson. Para anunciar o jogo, a Ubisoft fez algo diferente. Just Dance 2 foi mostrado na E3 de 2010 durante a conferência da Nintendo, como um título exclusivo, com o apoio deles e tal, mas na conferência da própria Ubisoft, eles guardaram duas cartas na manga. A primeira foi Rayman Origins, finalmente trazendo de volta o jogo solo do Rayman depois de tantos spin-offs dos Rabbids, e a segunda era o Michael Jackson The Experience, que no começo ainda era chamado de Michael Jackson The Game. E uma coisa bem legal foi a reação do público quando começou a tocar o instrumental de Beat It no palco. Vale lembrar que a morte do Michael Jackson era recente, nem tinha completado um ano quando eles anunciaram o jogo, e nem explicaram nada, só recriaram a clássica briga de gangue. E os dançarinos no palco não era qualquer um, eram os mesmos escolhidos para a turnê de desiste do Michael Jackson, como eu já expliquei no meu iceberg sobre a turnê. Na época, a Ubisoft também lançou um comunicado junto com o spoiler do Michael Jackson sobre o anúncio. Michael sempre ultrapassou todos os limites quando se tratava de tecnologia para proporcionar aos seus fãs experiências e entretenimento inesquecíveis, seja com seus vídeos, gravações ou shows. Agora, com esse produto interativo, temos a oportunidade de levar Michael, o artista, para os lares ao redor do mundo em uma combinação perfeita entre a arte de Michael e o entretenimento familiar que ele sempre valorizou muito. Crianças, seus pais, familiares e amigos agora têm a oportunidade de se unir e vivenciar a música e a dança de Michael Jackson de uma forma inovadora, emocionante e divertida, disse John Branca, co-executor do espólio de Michael Jackson. E o John McClane, co-executor do espólio também, acrescentou: nenhum artista consegue energizar uma pista de dança com tanta alegria quanto Michael Jackson. Os seus dons divinos para a música e a dança são algo que as novas gerações de fãs apreciarão ainda mais. Esse jogo é uma extensão natural que ele estaria fazendo hoje, levando sua arte a patamares ainda maiores para os seus fãs de todas as gerações. É um jogo que toda a família pode experimentar e curtir junto, algo que deixaria Michael Jackson extremamente feliz. Estamos muito felizes em ter a oportunidade de desenvolver um jogo baseado nas músicas e nos movimentos de um dos artistas mais incríveis de todos os tempos, o CEO da Ubisoft. Esperamos que o jogo reúna fãs, famílias e amigos de Michael Jackson com a energia contagiante das músicas e a dança do rei do pop. O pessoal já desconfiava que ia sair um Just Dance do Michael Jackson naquela época, porque a Ubisoft já tava tirando leite da franquia. No mesmo ano, eles anunciaram tipo Dancing Broadway, que eu não tô nem comentar a bomba que foi essa bosta, e até o obscuro Gold Gemini Card Workout, que só algumas pessoas sabem que o Just Dance Team trabalhou nisso. Mas o anúncio do Just Dance do Michael Jackson mesmo aconteceu no dia 8 de julho, um mês depois da E3. Nesse dia, eles falaram sobre as plataformas em que o jogo seria lançado e algumas das músicas que já estavam preparadas. Eles também deram bastante destaque ao Kinect e os microfones do SingStar, mas calma que eu ainda vou explicar melhor sobre isso. O jogo foi lançado oficialmente no dia 23 de novembro de 2010, como já mostravam os trailers finais. Nesse dia, chegaram as versões para Wii, PSP e DS. E em abril de 2011, foi a vez do PS3 e do Xbox 360 receberem o jogo. E quase no final de 2011, chegaram as versões de 3DS e iOS. E ainda em fevereiro de 2012, saiu uma versão para PS Vita. E quase teve uma versão de Mac também. Só uma curiosidade rápida, o jogo chegou em 2011 no Brasil custando R$149. E o salário mínimo na época era R$510. Jogo sempre foi caro no Brasil. Tá, calma, mas o que muda nessa plataforma? As versões de Wii e PS3, que eu tenho em mãos aqui na minha coleção, é basicamente um Just Dance normal que a gente conhece muito bem. Agora, as versões de PSP, DS, 3DS, PS Vita e iOS, que lógico que não tinha sensores de movimento, você não ia dançar em cima de um DS, né? A gente acabou ganhando esse Michael Jackson magricelo pra caralho, onde você tinha que apertar os botões na hora certa ou dedar a tela.
Ele virou basicamente um Ozu, Project Diva, Friday Night Funkin', sei lá, o que os jovens de hoje em dia gostam. Aquele modo Guitar Hero do Fortnite? Não é sobre ter todas as... Inclusive, os ports ficaram bem feitos. Dá pra perceber que quando você compara lado a lado, cada versão tinha suas diferenças, claro, mas graficamente souberam aproveitar bem o poder dos consoles portáteis. Inclusive, a versão de PSP e a versão de DS, que nesse caso eu tenho na minha coleção a versão de DS, tem uma curiosidade muito legal. Adivinha que estúdio produziu essa versão? Vocês nunca vão acertar. Ubisoft São Paulo, que hoje em dia é conhecido como Ubisoft Brasil. Quem disse que o Brasil começou a fazer jogo só nessa década? Na época, eles até deram uma entrevista contando como foi produzir tudo isso. Para recriar com precisão as coreografias de Michael, os brazucas da Ubi criaram uma ferramenta própria, que ajudou a transferir os passos de dança para os modelos 3D. Uma técnica onde a gente pega o vídeo e anima em cima desse vídeo. Então a primeira opção que a gente fez foi realmente fazer um editor interno aqui, permitisse uma pessoa, um game designer, alguém com conhecimentos menores assim, tecnicamente, conseguisse pegar a música, escutar ela, sincronizar exatamente com os eventinhos que acontecem dentro do jogo e exportar isso para um arquivo formato que o jogo conseguisse tocar, um player desse arquivo. Parte do desafio também dessa aventura foi lidar com os responsáveis pelos direitos e trabalhos de Michael Jackson. A Ubisoft trabalhou de pertinho com os representantes de MJ para que tudo ficasse no padrão de qualidade do artista. Como seria se o Michael estivesse vendo esse jogo aqui? Será que ele aprovaria essas coisas? Não sei, ele tinha aquele jeito meio estranho dele. Foi o melhor que eu esperava, deram uma certa liberdade pra gente do que fazer ou não. É uma grande marca, não tem como falar, faz o que quiser, faz o Michael pelado, ele não tem como, entendeu? E essa versão ainda tem um detalhe que viralizou lá fora. Se você usasse um cartucho pirata, um R4 ou com a ROM extraída direta, o DS detectava o jogo, mas abria normalmente. Assim que você escolhia a música, ele não deixava você clicar em nada e tocava um som de vuvuzela bem alto para infernizar a sua vida e travava logo em seguida. Tinha que ser as pragas dos brasileiros, né, pra fazer uma trollagem dessa. E por último, a versão mais criticada de todas, a do Xbox 360. Nessa, eles tentaram fazer de tudo um pouco e conseguiram fazer tudo de errado. A ideia até parecia boa, um jogo de dança e karaokê ao mesmo tempo, mas na prática, você passa mais tempo cantando do que dançando. E olha, até as coreografias do próprio Michael ficaram muito sem graça, usando quase nada da core oficial ou só fazendo passos aleatórios. Sério, você dança uns 3 segundos e o jogo te força a cantar. Essa versão tinha de tudo pra ser a melhor de todas, mas os caras me fizeram isso. Então agora que você sabe de todas as plataformas, eu vou focar só na versão de Wii e PS3, que são as mais famosas e que tem mais coisa interessante. Na versão de Wii, a telinha é essa. E no PS3 temos a logo do fundo e um videozinho rápido com barulhinho de cristal. Na versão de Wii, a tela inicial mostra o famoso sapatinho do Michael Jackson de Billie Jean que se movimenta para formar a logo da Trampa International, o braço comercial do espólio responsável pelos produtos e merchandising do Michael Jackson. Que também está igual ao oficial, porém mais rápida. Ai, que susto! Já a versão de PS3, o que aparece são as logos da Ubisoft, a logo da Tramp International, mas com uma intro inédita. Várias silhuetas dançando e se misturando, criando a imagem de Michael Jackson no meio das cores. É praticamente um medley muito bem produzido que termina se transformando na logo do jogo. Achei cinema. Don't stop till you get enough. A tela inicial do Wii é essa, que é bem séria demais. Até o efeito sonoro de que eles colocaram antes da música do Michael realmente começar, meio estranho. Agora, na versão de PS3, eles colocaram o mesmo PNG do Wii, a logo dourado e um gritinho de dele. E logo em seguida já começa a música, bem melhor.
Quando você aperta A ou X, você vai para essa tela, onde na versão de Wii é classificado como modo Dance, Dance School ou opções. E no PS3 é classificado como Tech Experience, a experiência, que é onde estão as músicas, o Dance School e Extra. O resto eu comento daqui a pouco. E tudo na versão de PS3 tem um efeito sonoro do Michael Jackson com esses brilhinhos. E esse fundo de espaço também tem brilhinhos. Ao abrir as músicas, cada uma aparece apresentada por ícones próprios, com fotos ou capas do álbum do Michael Jackson. No Wii temos 26 músicas mais uma extra, enquanto no PS3 são 29 músicas mais uma extra, que eu ainda vou explicar melhor sobre isso, calma. Eu vou mostrar rapidamente a songlist na versão de PS3, que é mais completa. Caso não queira ver, pule para a minutagem que está aparecendo aí na tela. So you wanna be starting something, you got to be starting something. You're just another part of me. Because I'm bad, jump. Dirty, no. I just can't stop loving you. So just leave me alone. And you're okay when you tell us that you're okay. You see, I never met a girl just like the way you make me feel. The way you make me feel. You really turn if you're black or white. Heal the world. Because something about you. You remember the time, and it doesn't seem to matter, and it doesn't. Don't behave. Anything for my harder. All I wanna say is that they don't really care about us. Really, Susie got the number. I don't understand it. Keep on with the most of. I wanna rock with you. Sunset driver. I thought I could be more. Just beat it. E claro que aqui eles escolheram os maiores hits do Michael Jackson. Temos clássicos como Billie Jean, Thriller, Bad, Smooth Criminal, Beat It, Leave Me Alone, The Way You Make Me Feel, Black or White, Remember the Time, They Don't Care About Us, Daddy Diana, Ghosts, Don't Stop Get Enough, Rock For You e muitas ainda mais músicas até lados B que eu já vou chegar lá. Tá, calma, mas por que você falou extras? E por que a versão de PS3 tem quase 30 músicas? A música extra foi Another Part of Me, You're just another part of me. que tinha sido lançada para Walmart. No Wii, se comprasse na loja, ela já vinha incluída no CD do jogo. Já na versão de PS3, ela é desbloqueada por um código dentro do jogo. Algo que, graças a meios alternativos, meio Jack Sparrow, é possível instalar hoje em dia, depois de tanto tempo perdida e inacessível. Mas a versão de PS3 se destaca por 3 hits exclusivos que vêm já na versão básica, que são Blood of Dance Floor, que foi lançado como IP, uma mega pedrada. I Just Can't Stop Loving You, que foi lançada no álbum Bad. I just can't stop loving you. E Stranger in Moscow, que vem do álbum History. When you're alone and you're cold inside.
E isso é impressionante porque normalmente os spin-offs do Just Dance tinham no máximo 15, 20 músicas. Já o jogo do Michael Jackson consegue tipo ter quase 30 em um único título. No menu do PS3 ainda temos um leaderboard com as maiores pontuações, que acredite, ainda é atualizado. Também você podia comprar as músicas na PlayStation Store para você ouvir, mas infelizmente não está mais disponível. Quando escolhemos uma música, ele avisa em ambas as versões que devemos imitar o dançarino com espelho, igual o estilo do Just Dance. E no PS3 você ainda pode escolher a cor da sua bola. Depois ele vai para a seleção de coach, onde é mostrado o nível de dificuldade da música ou do coach escolhido, que inclusive pode ser solo, dupla ou trio. E aqui o jogo inovou em duas coisas antes da franquia principal. A primeira é a dificuldade diferenciada por música. Isso só apareceu oficialmente no Just Dance 2025 e ainda foi pouco explorado com apenas 5 músicas. No jogo do Michael Jackson, todas as músicas têm essa opção. E a segunda é o modo trio. O Michael Jackson foi o primeiro Just Dance a oferecer isso. A franquia só trouxe oficialmente em 2014 e também no Just Dance 2015, sendo que o Just Dance 4 eles até tentaram em Jailhouse Rock Line Dance Version, mas lá não era um verdadeiro trio, você jogava apenas com o dançarino do meio. Estranho, eu sei. Uma grande diferença entre as versões é que no Wii a interface é mais limpa. Os pixels, diferente dos outros jogos tradicionais, eles ficam no canto superior esquerdo dentro de uma bola branca, diferente dos Just Dance principais que é sempre no canto direito. As estrelas aparecem no momento que a linha laranja chega no brilho, funcionando como uma barra de progressão, e as letras ficam embaixo do Michael Jackson. E os feedbacks aparecem uma faixa amarela com estrelas. Uma estrela é ok, 2 é good e 3 é perfect. Mas isso é mais estético e não interfere na pontuação real padrão do jogo. Eu não sei porque isso existe. Na versão de PS3, a HUD foi totalmente reformulada. O jogo ficou mais expandido e agora tem bordas brancas laterais, com o nome da música no topo o tempo todo, para remeter a um show ou uma apresentação teatral. Não existe mais aquela linha de progresso do Wii, apenas os pictogramas aparecem e as estrelas surgem de acordo com a pontuação. Por exemplo, 8.000 pontos equivalem a 4 estrelas e 10.000 pontos a 5 estrelas. E as estrelas saem da luva do Michael e vão para o canto, enquanto os perfects explodem com a cor da bola que você escolheu. No Wii, a estrela sai da barra e vai para a luva do Michael Jackson, deixando mais brilhante e amarela conforme você acerta. E até os Gold Moves são diferentes entre as versões. No Wii, ele vem com um mega flash de luz que segue a mão do Michael até explodir de verdade. No PS3, a explosão é parecida, mas um pouco mais fraco e as luzes são mais finas, dando um efeito mais suave. E as letras no PS3, as lyrics, usam Helvética, que só voltaria a aparecer no Just Dance 2014 até o Just Dance 2022. Outra diferença importante do PS3 é que uma pessoa pode dançar enquanto outra canta, porque a pessoa vai dançar a música inteira e a outra vai cantar a música inteira, não fica parando, diferente da versão de Xbox. Mas assim, mesmo que você tente cantar certo, a captação é meio podre. Vai tomar no cu, Corinthians! No final da música, no Wii, a tela sobe e aparece uma barra laranja com um total de estrelas. E no PS3 também sobe, mas com fade preto, mostrando a pontuação final na barra. E se você fizer 5 estrelas, toca o som de Bad. E na quarta estrela, toca Black or White. No PS3 também existe a versão curta da música, que era coisa que o Just Dance 1 e Just Dance 2 tinha, onde aqui basicamente ela corta do nada com fade preto estourado bem demorado. E no Wii, o load sempre mostra uma imagem que remete ao Michael Jackson sobre o fundo azul. E esteticamente, eu acho bem feio. Mas no PS3 é diferente, parece aquela calçada de Billie Jean, que ele pisa e vai acendendo. Muito lindo, aliás. Outra coisa curiosa na versão de PS3 é que mesmo falando que o uso de PS Move e do PSA é obrigatório, o Move sincroniza direto no próprio console, assim que você abre o jogo. Você não precisa fazer aquela calibração típica do Just Dance do PS3, você tem que apertar o botão do meio do Move, pra bola piscar e a câmera virar um sensor bar igual do Wii. Se você desligar a câmera, o Move ainda funciona, mas nos jogos que vieram depois, se você não ligar a câmera, você não consegue jogar, porque nesse jogo a câmera é quase inútil, ela só serve pra te filmar em baixa qualidade enquanto você joga, ou pra tirar fotos rápidas sua. Não tem nenhum recurso tipo auto dance, são só uns segundos de você dançando tudo escuro, tudo cagado. Outra coisa que eu acho legal é que você pode escolher as músicas usando o controle do PS3, outra coisa que nos Just Dance principais não funciona mais. E essas são as diferenças mais gritantes de ambas plataformas. E agora, vou focar mais na versão de PS3, que tem mais coisas
coisas e mostrar coisas bem pontuais da versão de Wii. Uma coisa que eu preciso destacar nesse jogo é o esforço visual incrível. Tudo foi pensado para você sentir o próprio Michael Jackson. As músicas que ele performou com os clipes originais foram praticamente recriados, quase como se estivéssemos assistindo aos clipes de novo. Por exemplo, Black or White recriaram toda a cena do gordo caindo na África, depois na Tailândia e até mesmo os nativos americanos aqui também. Claro, tudo de forma simplificada. Até a explosão do fogo e a parte do rap também estão no conceito aqui. Thriller, no meio da música, o Michael Jackson vira o clássico zumbi com maquiagem e ainda tem aquela risada macabra que dava medo na galera. Remember the Time, o Michael e a Cleópatra dançando juntos no mesmo lugar do clipe, no mesmo lugar que o Michael quer talaricar. Ghosts, a mansão do filme foi recriada, incluindo o jump scare do nada que assustou muita gente na época desse jogo, e a famosa transformação do Michael Jackson em caveira também temos aqui. The Way You Make Me Feel, que ele vai atrás da garota na rua, entre carros assim, mostrando os passos que ele sabe fazer pra tentar conquistar a mina e não dá nada pra ele. Smooth Criminal, que ele enfrenta os bandidos e ainda faz inclinação de 45 graus, famosa dessa música. E mesmo nas músicas que ele nunca performou ou não tem uma coreografia oficial fixa, o jogo se inspirou no conceito dos álbuns. Por exemplo, Streetwalker, que é um descarte do álbum Bad, porque entrou Another Part of Me no lugar, eles usaram a mesma roupa de Daria Diana, que é do mesmo álbum, e criaram algo novo por cima. Working Day and Night, do Off the Wall, tem a ideia de ser uma música rápida e louca. Nas performances, o Michael ficava de um lado do palco, fazendo alguns passos assim, e até que no final ele começa a surtar, apontando e luz piscando, e aqui eles recriaram o Michael, o mesmo cabelo da época do Off the Wall, com roupas bem anos 70 e 80. E claro, colocando a parte final maluco bem rápida assim. Eles realmente foram atrás de cada detalhe das performances e trejeitos do Michael Jackson. E se você quiser saber mais, aqui no canal eu estou produzindo shorts comparando as coreografias oficiais e os videoclipes com a adaptação que fizeram. Mas um fato que poucas pessoas sabem, todas as músicas têm um efeito sonoro temático do tema delas. E isso é algo que o Just Dance 2 também faz. Por exemplo, em Ghosts, eles colocam trovões, corvos, portões abrindo, morcego, tudo para dar aquela atmosfera da música. Inclusive, eu vou fazer um compilado aqui no canal com todos os efeitos sonoros para a próxima semana. Outra coisa muito legal do jogo é que tanto no Wii quanto no PS3 possui um Dance School com Travis Payne, que foi o coreógrafo da última turnê de Michael Jackson, a This Is It. E apesar das coreografias do jogo serem simplificadas em relação aos passos de Michael Jackson, isso é ótimo para quem quer aprender um passo específico de alguma música. Esse modo é bem completo, ele toca um pedaço do clipe e você pode voltar sempre que quiser. Inclusive, algumas versões têm até uma dublagem espanhol nesses vídeos. Ah, e também tem um extra de galerias com fotos do Michael Jackson. Mas uma coisa que eu deixei pro final é sobre quem é o Michael Jackson desse jogo. O Michael Jackson desse jogo foi feito pelo Yoni J, que no Just Dance ele trabalhou muito no auge do jogo, sendo dançarino das músicas Get It Lucky, ele é o P1 amarelo do Just Dance 2014, Vanishin Extreme do Just Dance 2014 e 24K Magic Extreme do Just Dance 2018. Sabe o que essas três músicas têm em comum? Todas passam uma vibe de Michael Jackson. Até Get It Lucky tem Moonwalker no meio da música e o 24K Magic Extreme tem uma fluidez nos passos que lembra muito o estilo do Michael Jackson. Yoni J realmente era um grande fã do Michael, tanto que ele chegou a se apresentar fazendo um tributo na França, na Torre Eiffel, para milhares de pessoas com seu grupo, e dá pra achar diversos vídeos dele dançando as músicas do Michael. E agora vem a surpresa que eu falei tanto. Eu entrei em contato com o próprio Yoni para perguntar mais sobre o jogo, e ele foi muito gente boa comigo, bem atencioso mesmo. Tanto que ele me mandou 2 fotos exclusivas dos bastidores desse jogo, que é raro e não tinha nada. A primeira é essa, nos estúdios da Ubisoft, onde ele falou: parte da equipe por trás de Michael Jackson Tech Experience, com Travis Payne, que é o coreógrafo oficial do Michael do This Is It, o Caim e a Celine, que são os coreógrafos mais clássicos do Just Dance dessa era, os produtores da Ubisoft, que a gente conhece muito bem, que é o Wakes, que aparecia nas prévias do Just Dance 2016 e hoje virou diretor de licenciamento Master, e o Matthew, que é uma figurinha carimbada desse canal, que é o diretor clássico dessa era do Just Dance e o diretor que voltou
voltou no Just Dance 2023 Edition até os dias de hoje. E essa mulher do lado, o Ione explicou, é a Maryse, de Paris, da equipe Beat Freaks, finalista do American Bash Dance Crew. Maryse também havia sido selecionada para participar de Cheez It como dançarina no show do Michael Jackson em Londres. Eu acho que é ela que aparece um dance school igual esse de Thriller. Agora esse cara aí, eu não faço a mínima ideia de quem seja. Quando eu falei, uau, que curioso, parece que a equipe foi bem criteriosa na hora de escolher com quem trabalhar nesse projeto e tal, ele me respondeu falando que sim, claro, realmente, foi uma grande colaboração, equipes trabalhando juntas com o objetivo de homenagear o Michael Jackson da melhor forma possível. E ainda falou, todas as pessoas, todos os participantes envolvidos nesse jogo, seja de perto ou de longe, eram apaixonados pelo Michael. Mas uma coisa que eu gostei que ele me mandou foi a segunda foto de bastidores, que é essa de Billie Jean. E não é eu que tô deduzindo isso, e sim porque ele mesmo disse, no set, alguns minutos antes de gravar a coreografia de Billie Jean. Inclusive, pela maquiagem, pelo cabelo, parece muito a primeira versão beta dessa música, que eles usaram para divulgar em trailers e eventos. E também tem uma descrição em um canal antigo que ele diz que o próprio espólio do Michael Jackson aprovou Ione para ser o Michael Jackson no jogo. Até isso passou na mão dos caras e tomaram um cuidado gigantesco. Aí ele disse uma coisa que já era rumor na comunidade. Para registrar, só pra você saber, foi o Michael que fez o pedido especial para esse videogame. E esse jogo deveria ser lançado após o Cheez It. Sim, o Michael Jackson que mandou fazer esse jogo. Tanto que um dos rumores era que ele seria o dançarino desse jogo, mas não deu tempo. Mas aqui a gente tem um problema. Apesar do Ione falar que o Michael quem fez o pedido especial para esse jogo de videogame, a conta não bate. Porque o Just Dance 1 só foi lançado no dia 17 de novembro de 2009. E o Michael Jackson morreu no dia 25 de junho de 2009. Ou seja, ele não viu o sucesso do Just Dance, já que até a própria Ubisoft não botava fé realmente no projeto do Just Dance 1. E isso já foi confirmado pela equipe do Just Dance. E ainda, ela iria começar a colocar os Just Dance nos eventos ainda. Aí eu pensei uma hipótese, que o Michael Jackson chegou a jogar algum momento o jogo dos Rabbids, o Raving Rabbids TV Party, que foi lançado no dia 13 de novembro de 2008, porque lá tem um minigame de dança que deu origem ao Just Dance, onde você imita um pictograma dançando. Inclusive tinha a BC do Jackson 5 lá, porque o Wii estava com uma febre com jogos de movimento, e o Michael Jackson queria um jogo de dança, mas não o que virou o Just Dance, e sim algum tipo de dança ou ritmo tipo Dance Evolution, Guitar Hero da vida aí, porque o Michael sempre gostou muito de videogame, e jogava com os filhos e acompanhava as últimas novidades. Aí eu pensei comigo, talvez o Ione sabe de mais alguma coisa que ele não falou, porque infelizmente conversando com ele, dá a entender que o NDA, o acordo de confidencialidade do espólio do Michael Jackson e da Ubisoft, até hoje não deixa ele falar muito sobre os bastidores do jogo, tanto que ele até pediu desculpas por isso. Mas depois de umas 2 horas de pesquisa sobre um outro tópico desse vídeo que eu ainda vou falar, eu achei uma matéria da Variety do dia 23 de junho de 2010, onde fala como a Ubisoft e o Michael Jackson se uniram para fazer um jogo. Tudo começou na E3 de 2009, quando a equipe de gestão da Ubisoft teve um café da manhã com a equipe de Michael Jackson, disse o CEO da Ubisoft. Eles disseram, Michael quer fazer um jogo com vocês precisam criar um conceito que ele goste, diz Guillermo, e adoraríamos fazer um jogo de dança e canto. E os representantes levaram a ideia de volta para o Jackson, que estava em ensaios para a próxima turnê do retorno de Cheez It. Ele gostou do que ouviu e marcou uma reunião com a equipe da Ubisoft 3 semanas após o show. 3 dias antes dessa reunião, Michael Jackson morreu em Los Angeles. O desenvolvimento do jogo continuou, mesmo sem a certeza que levaria o nome Michael Jackson. O pensamento da Ubisoft era que, mesmo sem o reconhecimento do nome, já existiam os elementos de um bom jogo. Depois de um tempo, conseguimos continuar as conversas com o espólio e conseguimos chegar a um acordo, diz Guillermo. Ou seja, realmente o Michael Jackson queria criar um jogo de dança. E o Ione estava certo. Talvez não fosse um Just Dance da vida, já que o gênero ainda estava sendo moldado na época, como depois acabou se tornando Just Dance 1 e o próprio Michael Jackson The Experience. Mas agora temos a confirmação que ele realmente queria fazer um jogo disso. E sim, eu cheguei a perguntar pro Ione como foi feito alguns efeitos do jogo, tipo como por exemplo Smooth Criminal, se eles usaram um sapato próprio com prego igual o Michael Jackson fazia, ou se usaram a perna verde pra fazer aquela inclinação, porque é outra maneira também. Mas ele não pôde responder. E eu chuto que foi perna verde porque a roupa se mexe, então não é uma imagem parada. E uma coisa muito legal que ele me disse também é que ele tem raízes brasileiras por causa da mãe dele, e é um país que ele gostaria muito de visitar algum dia. Cara, o Michael Jackson do Just Dance é brasileiro, por sangue pelo menos. Ione, se você estiver vendo esse vídeo, muito obrigado por tudo que você me respondeu. Você foi muito atencioso. Gente, vão seguir ele no Instagram, que ele merece. Ele foi atrás dessas fotos só pra poder colocar no vídeo que eu pedi. Ele foi o único dançarino que me respondeu e foi muito atencioso mesmo sobre isso do Michael Jackson. Inclusive, eu vou disponibilizar essas fotos na Just Dance Week, mas também algumas coisas que eu achei pra ficar mais completo a parte desse jogo lá. A pior parte desse
desse jogo é que ele vem de uma época que o Just Dance ainda estava capinando o lote e testando muitas coisas. Então, o tracking desse jogo é bem ruim, nível Just Dance 1 e Just Dance 2. Você precisa treinar o jeito certo para pontuar melhor, que às vezes não é igual o coach. O problema maior que o tracking do Experience tem é que o pictograma bate na batida da música, mas só depois que o coach já fez o movimento. E como os passos do Michael são rápidos, ele já começou o segundo movimento quando o primeiro está terminando. São poucos segundos de diferença, mas isso atrapalha muito. Como nesse exemplo de Billie Jean, nos braços, para conseguir um perfect, eu tenho que descer o braço só na hora que o pictograma está quase sumindo da bola. Isso atrapalha muito nos Gold Moves, já que o jogo também tem aquele sistema do Just Dance 2 de boost. Ou seja, quanto melhor você for, tirando só Good ou Perfect, mais pontos você consegue acumular rapidamente. Por exemplo, se um Perfect valer 50 e você tirar 3 Perfects seguidos, o quarto, ao invés de ser 200, vai ser 264. E se você tirar um X ou um OK, a sequência é cortada. Ainda hoje existe esse sistema, mas ele tá um pouco mais polido. Nessa época era bem consistente mesmo. Então imagina pra mim o trabalho que foi fazer 5 estrelas em todas as músicas desse jogo. Chegou um nível que eu tava querendo tacar o PS Move na parede de raiva. E eu não sou desses. Eu demorei anos pra finalmente entender o tracking desse jogo e conseguir pontuar bem. Quem for pegar pela primeira vez vai sofrer muito com 2 estrelas sim. Inclusive, até os pictogramas desse jogo é diferente. Diferente do Just Dance 2, que foi mudado pra 3D, aqui ele segue o estilo PNG do Just Dance 1. E quando vai vir muitos movimentos, eles só abandonam mesmo e usam uma exclamação pra avisar que vai vir muita coisa de uma vez e você que se vire. Por exemplo, Speed Demon. Pull up a boy and get your E aqui acontece aquilo do Just Dance 2, dividir os pictos se a coreografia for em dupla, e o pictograma vai ficar do outro lado. E claro que esse jogo teve beta. A primeira mais famosa é Billie Jean, onde tanto a coreografia quanto várias partes da cidade que o Michael percorre são diferentes. Sério, é assustador quando você compara lado a lado alguns trechos. Nem o Gold Move final em que o Michael levanta a mão estava presente na versão da Gamescom. E dá pra deduzir que a foto que o Yoni mandou é dessa primeira versão beta, devido à maquiagem. Também nesse vídeo dá pra ver o feedback explodir de uma maneira diferente e os pictogramas, ao invés de subirem apenas de um lado, como na versão final, ficavam do lado direito. Na verdade, quando você observa em si a interface desse jogo, ela chama muita atenção, porque ela teria muito mais brilho nesse azul. O botão A ficava perto de uma bola, com o Michael Jackson no passo de pezinho no cantinho, e assim que você apertava, já tinha a foto do Michael Jackson de Billie Jean pegando nos ovos, e já dá pra ver rapidamente que já estava presente as opções normais, como Dance School, e o menu principal era azul com estrelas, bem simples, e nem aparecia o ano da música, ou realmente a capa que eles colocaram na versão final. E dá pra ver que tinha poucas músicas, porque tem um quadrado preto vazio. Ah, e a tela de como dançar e imitar o Michael Jackson era bem branca. E ao invés de você abrir o ícone do Michael Jackson ou do coach que você ia escolher, só aparecia os remotes ligados, que é o que o Just Dance 2 também fazia antes de começar uma música. Até quando a música acabava, era bem simples mesmo. Outras músicas presentes nesse evento foram Workday and Night, onde as luzes de fundo eram roxas e o Michael tinha um contorno roxo também. Até o posicionamento das luzes estava um pouco diferente da versão final. Em outros eventos, como a Tóquio, Japão, uma que apareceu bastante é Smooth Criminal, onde a iluminação era totalmente diferente, mais intensa, e até os fogos que formam a palavra Smooth Criminal era diferente da versão final. Mas o que mais me choca dessa versão é que no final o Michael Jackson mata, entre aspas, os capangas. Eles realmente caem no chão tremendo até morrer. Na versão final o Michael Jackson começa um massacre, só que a tela já quebra e eles desaparecem. Provavelmente a Ubisoft quis trocar porque tava muito forte. O que mais tem nesse jogo são músicas que foram planejadas, mas foram descartadas, sendo elas Fly Away, do álbum Bad, Human Nature, do álbum Thriller, I Just Can't Love You, do álbum Bad, que estaria na versão de Wii. Chega a ser engraçada porque essa música toca nos créditos do Wii. Liberian Girl, Man in the Mirror, starting with the madness. Pretty Young Thing, You, that's pretty young. Strange in Moscow, que estava planejado para o Wii. Displaced Hotel, do The Jackson 5. Se tivesse entrado, seria a única música da era do Michael Jackson 5 no jogo. This is heartbreak. E por último, o meu maior gatilho, You Rock My World. Ela teria sido a única música do álbum Invisible no jogo. O curioso é que poucas pessoas sabem que o jogo foi planejado para ter DLC, ou pelo menos foi estudado em algum momento, que poderia ter mais músicas para algumas plataformas. Por quê? Em uma entrevista para o portal de notícias VG 247, um representante da Ubisoft responde a uma pergunta que com certeza teria DLC ou mais pacotes de música. Em outro site que infelizmente foi retirado do ar, mas no meu vídeo de 2021 falando de beta desse jogo, eu mostrei o print e falava que a partir das próximas semanas, a Ubisoft irá lançar vários pacotes com novas músicas para o game Michael
Michael Jackson Experience. O primeiro DLC vai ser do Captain EO, que virá com a música Another Part of Me, antes exclusivo da versão de certas lojas americanas e europeias. O segundo pacote disponível para PSN e Xbox Live será do Invisible, com a música Rock My World. Segundo informações, Scream, Man the Mirror, Gen e Escape são os packs das canções cotadas para receberem futuros DLCs. E eu fui atrás de fóruns dedicados ao Michael Jackson e achei um comentário de 2012 falando que ele lembra realmente que alguém da Ubisoft ou da Sony falou por aí que Man the Mirror, Scream e Rock My World seriam o primeiro pacote de DLC para PS3. Ao mesmo tempo, outra pessoa disse que nunca falaram nada de DLC e que a Wikipedia foi atualizada errada. Porém, como eu falei na entrevista com o representante da Ubisoft, pelo menos lá eles chegaram a pensar em algo. Talvez negociações não foram para frente e tentaram abafar o caso. Eu cheguei a perguntar pro Ione sobre essas músicas, se ele chegou a ser comunicado ou se ele chegou a gravar algo, mas ele não pôde me responder, infelizmente. Mas é curioso, porque nem tinha sido lançada a versão de PS3 e Xbox e o jogo já tinha vendido 3 milhões de cópias. E segundo o Guinness World Records, o jogo vendeu 6,8 milhões de unidades vendidas em todo o mundo até 11 de junho de 2014. Realmente, esse spin-off veio em uma hora muito boa para o Just Dance, porque era o boom que o jogo estava tendo com o Just Dance 2. Inclusive, até em eventos, ele aparecia ao lado do Just Dance 2, para vocês verem a força que ele tinha. Por isso, eu tive que reforçar muito durante a review que esse spin-off, junto com o Just Dance 2, moldou muito o que o Just Dance é hoje, principalmente em respeitar o conceito original da música e até da coreografia oficial. Muita gente critica que, além do tracking ruim, as coreografias são muito repetitivas, mas era o padrão do Just Dance naquela época. Outra coisa, as coreografias oficiais do Michael Jackson, quando você pega pra ver, em 90% dos casos são mega complexas e difíceis, porque o cara era uma máquina, com uma flexibilidade e uma fluidez impecável, que nós, meros mortais, não temos tanta facilidade. Também não dá pra saber até que ponto o spoiler de Michael Jackson deu pitaco nas coreografias do jogo. A única coisa que eu não gostei é que eu sinto que faltaram alguns hits favoritos meus, como tipo Jam, Scream, Dangerous, The Young Thing, Rock My World. Eu sei que o Michael Jackson tem uma discografia imensa e muito boa, então realmente é difícil escolher apenas 10 músicas mais famosas primeiro. Mas eles colocaram algumas músicas meio fracas que eu não curto muito, tipo You Be There, a música da baleia, que aqui virou basicamente uma igreja do Michael Jackson, a música inteira. Outra coisa, tipo, I Just Can't Stop Love You, que o Michael Jackson gostava muito dessa faixa e sempre cantava em shows. Mas pra um jogo de dança, ela é maçante e pouco chata. E ainda que quase não tem movimentos, por cada parte que você fica abraçando com alguém. E até Sunset Driver, que é uma música descartada que o Michael Jackson nunca lançou e que seria pra Thriller. E eles conseguiram colocar nesse jogo. Eu sei que tem muitas músicas lá do B que os fãs mais hardcore do Michael Jackson, que são bem chatos, gostam e estão no jogo, como Who Is It? Mas também não dá pra saber até que ponto a Ubisoft tinha liberdade pra escolher as músicas do jogo, porque o contrato desse jogo é chato e cheio de cláusulas e coisas que tinha que respeitar. Eu consigo ver o carinho que eles tiveram nesse jogo, o quão tiveram que adaptar pra encaixar o Michael Jackson nos padrões do Just Dance. Algumas saíram muito boas, como Speed Demon, que eles recriaram até o burro pra ser a dupla dele. Don't Stop Get Enough, eles tentaram recriar a ideia do Michael Jackson naquele fundo de chroma key assim. Só a mina que eles colocaram aqui que é meio aleatório. Earth Song, que era outra música favorita do Michael Jackson, uma música triste que vai crescendo e ficou incrível. Apesar de às vezes a edição falhar e parecer que o Michael Jackson tá meio que calvo por causa da peruca. E a parte que ele começa a surtar no meio do vento de Earth Song é genial. Eu adoro ele caindo de joelhos assim. E saiu até uma matéria dizendo que graças a esse Experience, a Ubisoft iria investir em mais artistas, o que realmente aconteceu. Tivemos o do ABBA, do Black Eyed Peas, que realmente faltou ter um pulso firme na versão de Wii, né, porque é terrível aquilo lá, fiz review aqui no canal. O Hip Hop, que é muito bom pra esse tipo de coreografia que ele tem. E ainda tivemos o bizarro Smurf, que apesar de não ter tido Experience no nome, usa a mesma ideia. E a HUD bem simplificada do Michael Jackson do Wii, que eu também já fiz review aqui no canal e até me pintei de pitufo. Quase tivemos um da Shakira, que eles chegaram a planejar, mas infelizmente não deu certo. E na mesma época do Michael Jackson, havia rumores que a Lady Gaga poderia ter uma experience dela, mas como ela assinou exclusivamente com o Dance Central, acabou com toda a chance disso acontecer. Para finalizar o vídeo, eu gostaria de falar que esse jogo tem mais uma coisa secreta que ninguém comenta. Nos créditos tem duas coisas, que aqui eu vou inverter a ordem. Assim que acaba os créditos, acontece isso.
Sim, aparece o Zé Pilintra do nada imitando o Michael Jackson. A segunda é a mensagem que tem logo no começo, que é: Michael nos inspirou a acreditar na magia, a nos importar com o mundo em que vivemos. Ele viverá para sempre em nosso coração. A equipe de desenvolvimento. E realmente, mesmo tanto anos depois da sua morte, Michael Jackson continua presente como se nunca tivesse ido embora. Suas músicas ainda continuam fazendo sucesso, sempre tem alguém mais jovem descobrindo seu legado, entendendo quem ele foi. Eu desde pequeno sempre fui muito fã do Michael Jackson e posso dizer que pra mim ele não era só mais um artista, e sim o maior artista que já pisou nessa terra, e o mundo não conseguiu valorizar enquanto estava vivo. Eu sinto que se o Michael Jackson estivesse vivo na época desse jogo, ele provavelmente teria gostado do resultado que todos chegaram, e talvez até quisesse aparecer no fundo de alguma música para fazer referência a alguma piada, de tanto que ele amava os videogames e a cultura geek. Então esse é um spin-off que ele consegue passar um pouco do seu legado, e é lembrado até hoje como nostálgico e como um jogo que marcou várias infâncias, jogando com amigos, irmãos ou até pessoas que não estão mais entre nós. Pra mim, de todos os spin-offs do Just Dance, ele é o meu favorito, ainda mais quando você aprende realmente as manhas dele e conhece a história do Michael Jackson. É uma pena que devido a tantos problemas de licenciamento e o preço por ser o Michael Jackson, o cara que é o rei do pop, nunca veremos essas músicas em um Just Dance principal ou um Michael Jackson The Experience 2. Pra quem for jogar hoje em dia, a versão de PS3 é sem dúvida a mais completa e a melhor de todas, mas a versão de Wii também continua sendo muito divertida e mais fácil e acessível. Pra quem dança no YouTube, eu criei um canal chamado Cão Rodrigo Acervo, onde estou postando as gameplays desse jogo em 4K a 60 FPS, usando a minha nova placa de captura Elgato. Infelizmente, as gameplays da versão de PS3 sempre apareciam com qualidade ruim ou até com partes faltando aqui no YouTube, e eu acredito que algo relacionado ao Michael Jackson merece sempre o melhor tratamento possível. E basicamente é isso. Lembrando que eu fiz um iceberg de 5 horas contando a vida inteira de Michael Jackson, mostrando como a mídia acabou com ele e todos os desafios que surgiram ao longo de sua carreira. É um vídeo bem completo, perfeito tanto para quem conhece muito sobre Michael Jackson, quanto para quem quer descobrir curiosidades e detalhes que poucos conhecem. Por favor, vão lá assistir, eu fiquei um mês trabalhando nisso. Se você não gosta de Michael Jackson, só vai lá, curte, deixa um like, sai do vídeo, já me ajuda muito. E eu deixo com vocês, já jogaram o Just Dance do Michael Jackson? O que acham dele? Qual é a sua música favorita do Michael Jackson? Comenta aí que eu vou ler, e vou deixar um coração no seu comentário e muito mais. Muito obrigado mesmo a todos incríveis membros que são Pedro Nick Hor, Gabriel Perini, Frank Portela, Romeu Sampaio, Pedro Igor, Captop02, Raboni Santos, King D, Tuzin, CSC24, DC4Win, Luiz 579, Lana Vargas, Lodwick, Valentina, Selacan Botar, Rex Games 2000, Tarcísio Lima Feire, Rodrigo Almeida, Hayato Kitten, Vinícius Munhos, Giovanni Soares, Rex G, Pedro Dubis 2, Shira, Moisés Fernandes e Eduardo 2Y7D. Muito, mas muito obrigado mesmo a todos incríveis membros do canal. Os membros ajudam muito, não ter que depender da monetização do YouTube. Mas pessoal, basicamente aqui foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, dê seu like aí, se inscreva e tchau!